pregar a palavra do Senhor hoje. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, porque o título da nossa conversa hoje é ser um cidadão do céu. E quantos de nós querem ser cidadão do céu? Eu quero. Cidadão do céu. O que é um cidadão? Temos que entender o que é um cidadão para depois perceber a palavra do Senhor. E então um cidadão é um habitante de uma cidade ou de um país com todos os seus direitos, com todos os seus deveres. Amém? Os estrangeiros que estão aqui sabem muito bem que quando precisam de formalizar um pedido de cidadania aqui em Portugal, ou um português que vai para o outro lado, sabe muito bem o trabalho que isso dá. É um trabalho moroso, complicado, caro e muitas vezes não se consegue. Muitas vezes não se consegue. Porque é necessário haver determinados requisitos para ser um cidadão estrangeiro num outro país. Há determinados requisitos. E se não os tem, o processo não é aprovado. Não é? Ora, muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, no capítulo 14. Salmos, capítulo 14. No verso 2 e 3. Que nos faça pensar hoje seriamente se nós somos merecedores de ser cidadãos do céu. E aqui diz, 14, verso 2, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Lembrem-se que o Senhor, quando falou, segunda passagem do que está aqui, foi há muito, muito tempo. Isto não significa que Ele não esteja a falar para nós hoje. Porque Ele está a falar para nós hoje. E então no verso 3 diz assim, meus irmãos. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E eu falava assim para o Senhor, Senhor, então eu também não sou. Eu também não sou digna. Não há um sequer. Já a seguir no capítulo 15, nós vamos ler o Salmo 15, logo no início diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? Não havendo um único sequer, meus irmãos, quem é que vai habitar no santo do monte, no santo dos santos? Quem? Leva-nos a pensar muito seriamente nesta situação, nisto que o Senhor disse. E ao lermos várias passagens na Bíblia, nós verificamos que houve muitas situações em que o Senhor castigou o seu povo. O Senhor castigou o seu povo, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Foi uma das muitas situações que o Senhor destruiu aquelas cidades por causa dos seus vícios, por causa da sua imoralidade, por causa da sua desobediência. E quando ele falava com Abraão para lhe passar esta mensagem que ia destruir aquelas cidades por causa dos seus familiares de Jó, Abraão ainda clamou ao Senhor, Senhor, mas se houver tantos justos, não vais poupar? Se houver, eu vou poupar sim. Mas pelo menos 10 justos. Não poupas este povo. Mas é que não há nem 10 justos. Quando o povo hebreu, os judeus que foram deportados para a Babilônia, porque é que eles foram deportados? Era o povo de Deus. Era o povo escolhido e foram deportados. Por quê? Foram feitos cativos porque eles desobedeceram. Não eram cidadãos do céu. E outros tantos mais que
Não vamos agora estar a ver, vocês sabem, se não sabem, deviam saber e procurar ler, porque quebraram o concerto entre eles e Deus. Houve um quebrar de promessas, porque Deus prometeu algo, mas eles tinham que cumprir também a sua parte. Agora, Deus promete a nós algo e nós não cumprimos a nossa parte. O que é que nós fazemos para Deus? Nós estamos a cumprir com a nossa obrigação, a nossa obrigação de querermos ser cidadãos do céu? Em todo o tempo, esta palavra nos fala, a Bíblia nos fala de profetas que Deus enviou ao seu povo a exortar Israel, a exortar o seu povo. E sempre aconteceu que o seu povo andava em desobediência, que o seu povo sempre andava em rebeldia, que o seu povo sempre idolatravam. Nós hoje aqui, nós também somos o povo de Deus. Também somos o povo de Deus. Será que nós somos diferentes daquele povo? Daquele então, daquela época? Não somos diferentes, meus irmãos. Nós temos que olhar para a nossa vida, como é que ela está, se realmente nós estamos a melhorar a nossa vida em relação a Deus, a nossa relação com Deus, ou se realmente estamos como aquele povo que as cidades foram arrasadas, que foram levados cativos. Deus tem prazer em aprovar o teu processo de cidadania. Cidadania, cidadão do céu. Ele tem prazer. Mas és tu que tens que trabalhar. Somos nós que temos que trabalhar para buscar, para adquirir esses requisitos. Nós sabemos que, por exemplo, o pastor, que quando teve que adquirir a sua cidadania portuguesa, não sei se conseguiu, se não, ou residência, mas pronto, eu falo na cidadania, alguém, o meu genro, por exemplo, as voltas que ele deu, ele, por causa disso, teve problemas, até com o trabalho, etc. Nós precisamos de requisitos para ser o cidadão de Deus, para que Deus aprove a nossa vida. Amém? Quais serão esses requisitos? Vamos continuar a ler o capítulo 15. Portanto, já lemos 1, não é? 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Ok? Requisitos para o teu processo de cidadania. Aquele que é íntegro em sua conduta. Aquele que é reto. Aquele que é fiel. Aquele que ama ao próximo. Aquele que é honrado. Oh, glória a Deus. E é interessante que diz aqui, e agora as palavras minhas, não mente nem por brincadeira. Diz aqui, e é honesto mesmo que algo seja contra si. Amém? Isto às vezes é difícil, não é? Alguém nos acusar, e até tem razão, mas nós não sentimos-nos mal. Não vou dar o braço a torcer. Eu realmente errei, mas não vou dar o braço a torcer. Não! Quando eu reconheço o erro, eu tenho que ter a hombridade, como se diz, tenho que ter a capacidade de reconhecer o erro e, ok, errei. É isto que está aqui. O Salmo 14 realmente diz
Todos são pecadores e não há quem busque a Deus. E somente os santos habitarão no seu santo nome. Pensem, meus irmãos, só os santos. E então, todos estes requisitos aqui, quase que nos leva a pensar, faz pensar sim, isto é quase impossível ter estes requisitos todos. Porque nós falhamos tanto, como é que nós vamos ter estes requisitos todos? Como é que vamos um dia entrar na glória? Mas Deus enviou os seus profetas e acabaram por os matarem. A última fonte que Deus tinha para nos dar foi Jesus. O último profeta que, não digo que agora não haja profetas, mas o principal, o único que nos poderia salvar, uma vez que todos os outros foram mortos e ninguém os aceitou, era Jesus. E Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus à tua vida e à minha vida. Glória a Deus. Mas lembrem-se uma coisa. Os profetas de antigamente, eles quando eram movidos por Deus, eles falavam. E falavam aquilo que deviam falar. Mesmo o povo não gostando, eles falavam. E pensam que Jesus foi diferente? Não foi diferente. Jesus foi como os outros profetas na sua retidão, na sua palavra, no seu ensino. Ele ensinou aqueles que necessitavam, que queriam ouvir. Ele exortou os pecadores. Ele expulsou aqueles que faziam negócios na casa do Pai. Ele falou ele discutiu com os religiosos. Ele falou como um homem sábio, um homem reto e um homem que dizia sim, sim e não, não. E quando era para falar, ele falava. Porque o povo necessita que se lhes fale assim. Com toda a verdade, com toda a sinceridade, doia ou não doia. Amém? Vocês pensam que Jesus foi mole? Não. Por isso é que ainda hoje dizem que ele foi o maior revolucionário de todos os tempos. Foi realmente revolucionário. Ele revolucionou aquilo tudo. Ele não foi mole. Ele não passou a cabeça. Ele não passou a mão na cabeça das pessoas, não. Quando era para falar, ele falava. Eu queria ver aqui assim fazerem determinadas coisas e o pastor chegar aqui com um chicote, tudo lá fora. Alguém aceitava? Carrasco. Olha. Pedro era um dos 3 amigos mais íntimos de Jesus. Sabiam? Portanto, todos eram amigos, mas aqueles eram ele e João e Tiago. Tem uma canção assim. Eram os que andavam mais próximos dele. Portanto, Pedro era o mais próximo de Jesus. E o que é que Jesus lhe chamou? Para trás de mim, Satanás. Chamou-lhe Satanás, o amigo íntimo. Porquê? E Jesus lhe diz, tu pensas com a cabeça dos homens, tu pensas como homem nas coisas dos homens e não pensas nas coisas de Deus. Para trás, Satanás. Chama-lhe Satanás. Se alguém chegasse perto de nós, quando nós realmente merecêssemos e nos dissesse isto, nós gostaríamos. Quantas vezes a gente já terá merecido isso? Amém? Pois, e se Jesus estivesse aqui hoje, entrasse por aquela porta aqui e olhasse para todos nós, olha, eu era a primeira, ele olhava para mim, estou assim de frente. O que é que ele me faria? Eu contra mim falo. O que é que ele nos faria? Expulsaria alguém daqui hoje? Não sei. Eu não estou a culpar ninguém, atenção, eu só estou... Até porque eu não sei a vossa vida, não conheço o vosso coração. Mas Jesus conhece. Se ele entrasse aqui, o que é que ele faria? Eu até seria a primeira. Vou ter que pensar muito bem nisso, já pensei. O que? Chamaria Satanás a alguém? Para trás, Satanás. Arruma-te daqui. Expulsaria daqui alguém? Não sei. Jesus não está aqui hoje. Assim, em pessoa. Mas está o pastor
E está mais irmãos, pronto. Mas está o pastor que é o pilar principal aqui desta comunidade. E, portanto, como Jesus exortou, o pastor tem a obrigação também de o fazer. Mas eu não vou agora falar do que é que o pastor tem que fazer, porque ele tem que saber melhor que eu. A responsabilidade é dele. Porque um dia ele vai ser chamado por causa da responsabilidade. Acham que isto é fácil? Muitas vezes ele preferia calar-se, mas não pode. Ele faz tudo perfeito? Não. A gente também tem coisas a apontar-lhe. Descanse lá. Mas, como eu dizia a alguém aqui há tempo, o pastor tem que ser firme. Porque se ele não for firme, aquela igreja, aquela comunidade, assim como qualquer uma, e que não tenha um líder reto, vira bagunça. Porque todos querem fazer à sua maneira. Tem que haver alguém que comande. Olha, calhou-lhe a vez assim, depois um dia vai ter que responder. Amém. Mas isso é outra história. Uma coisa. Quando um pai, e todos não, muitos de nós somos pais e mães. Quando nós exortamos o nosso filho, os nossos filhos, quando é necessário castigá-los, às vezes tem que ser um castigo duro. É ou não é? Para que eles se firmem, na verdade, na educação, naquilo que a gente lhes quer ensinar. E quando a gente se zanga com eles e lhe dá um castigo duro, digam-me, já alguma vez vocês choraram depois disso? Ah, pois, também nos dói. Porque a gente preferia não ter que fazer, dar esse castigo ou falar daquela maneira. Mas só assim é que a criança, os filhos, vão ser ensinados honestamente. Mas isso dói. E quantas vezes a gente acaba de dar o castigo e vira as costas a chorar? Porque não queria fazer isso. Isso aconteceu-me a mim, se calhar também acontece a vocês. Porque não era isso. Eu não queria que isso acontecesse. Mas nós precisamos ser repreendidos ainda hoje. Precisamos ser repreendidos. Hã? Jesus foi muito firme. Foi revolucionário. Mas, no entanto, ele não deixou de ter compaixão. Ele não deixou de ter amor por nós. Porque ele, quando repreendia, quando ele falava, era por amor. Assim como nós repreendemos o nosso filho, os nossos filhos. É por amor, porque queremos o melhor para eles. E Jesus repreendia porque queria o melhor para eles. E Jesus chorou. Vocês sabem, pelo menos 3 vezes que está aqui na Bíblia. Ele chorou. E chorou por causa de quê? Porque tinha amor, tinha compaixão pelas suas ovelhas. E porque ele viu ovelhas errantes, ele viu ovelhas sem pastor. E uma ovelha que esteja separada do rebanho não encontra o caminho para os pastos, para comer, para ter alimento. A ovelha precisa de estar no rebanho. E Jesus, o que é que ele viu? Muitas ovelhas sem pastor e sem rebanho e sem direção. E ele chorou por causa disso. Jesus chorou e não é preciso lá ir. Diz em Hebreus o seguinte: Jesus orou com forte clamor e lágrimas no tempo que ele estava aqui na terra, nos dias da sua carne. Nos evangelhos diz que suou gotas de sangue. Nós já choramos pelos nossos filhos, por castigos que nós lhe demos, e choramos. Mas nós choramos lágrimas normais. Não é? Lágrimas normais, por muito que nos doesse, e doeu, foram lágrimas normais. Agora Jesus não chorou. Chorou lágrimas de sangue. Vejam o sofrimento em que Jesus estava quando viu a nossa situação. Quando me viu a mim, quando viu a vocês. Ele teve compaixão ao ponto de chorar lágrimas de sangue. Este acontecimento foi no Getsemane, não é? Porque ele também estava a prever o seguinte: o sofrimento do qual ia passar.
a dor, o peso da cruz. Mas não por ele. Não era a dor física que ele estava, por qual ele chorava. Não, não foi por isso. Sabem o que é que foi? Porque ele sentiu o peso, não daquela madeira, daquele madeiro, mas não o peso dos nossos pecados. Ele se fez pecado e maldição por causa de nós. Ele não foi pecador, mas ele era o próprio pecado teu e o meu. Aquela sujeira que tu mais fizeste e eu, que mais fizemos na vida, ele se sujou nessa sujeira. Ele pegou nesse pecado, pegou nessa maldição que tu tens, ou que tu tinhas, aliás, e levou sobre as suas costas. Era por isso que ele chorava. Não era pelo seu sofrimento físico, porque ele, sendo pecado, ele sentiu o quê? Separação do Pai. Ele sentiu a separação da glória de Deus, porque o pecado não se mistura com a santidade de Deus. É como as trevas, a luz e as trevas não se misturam. E aqui não havia hipótese de comunhão. Jesus não podia ter comunhão com o Pai, porque ele estava carregado com os nossos pecados, com a nossa sujeira, com aquilo que ainda nós hoje fazemos. Pensa nisto. Jesus suou lágrimas de sangue. Chorou por ti e por mim. E, no entanto, ele foi considerado um grande revolucionário porque dizia aquilo que nós não gostamos. Nós não gostamos de ouvir. Pouco tempo antes, e eu quero passar também esta passagem, pouco tempo antes deste acontecimento no Getsemane, Jesus também tinha chorado. E tinha chorado sobre Jerusalém. E nós vamos lá ver no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, isto tem outras passagens também, mas tem aqui sim, no capítulo 19, capítulo 19, versos 37 a 38, e depois vamos ver mais. Ora, e a palavra de Deus diz assim, não vamos ler isto tudo, no capítulo 37, portanto, aqui sim, quando fala, ele descia em cima do jumentinho que, entretanto, ele tinha mandado buscar. E diz no verso 37 o seguinte, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E depois no capítulo, no verso 41, do mesmo capítulo, diz assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vejam o contraste que aqui está. Ele chega perto de Jerusalém, e antes de entrar na cidade de Jerusalém, aquela multidão recebe-o com euforia, com alegria, com entusiasmo. Glória a Deus nas alturas. Oh, glória! Nós às vezes fazemos aqui sim. Não é? Aquela multidão estava eufórica. Aquela multidão estava alegre. Aquela multidão punha as suas vestes para que ele passasse. O seu rei, o seu Senhor Jesus, que passasse ali assim, não é? Jesus, vendo tudo isto, vejam, o que é que aconteceria connosco, nós vendo tanta alegria, tanta euforia, tanto glória a Deus, aleluia, nós alegraríamos com isso. Além do mais, Jesus onde estava, avistava Jerusalém, avistava aquele templo grandioso que Salomão construiu. Ele via a cidade de Deus, vá lá, o centro onde o povo se reunia,
para buscar a Deus, para louvar o seu Senhor, para orar. Ele via ali a casa do Pai. Alegrar-se-ia. Contraste. Mas não. Jesus chorou. Ao ver tudo aquilo e ver aquele povo, chorou. Realmente Jesus, nós não somos nada parecidos com Jesus. Porque Jesus não vê a superficialidade. E Jesus estava a ver que aquele povo era supérfluo. Jesus estava a ver o íntimo da situação. Estava a ver o íntimo de cada pessoa. E sabem o que é que ele estava a ver já? Aquela mesma multidão, aquela multidão que gritava louvores ao seu nome. Era a mesma, passado pouco tempo, iria gritar atrás dele: crucifica-o. Aquela multidão, dentro de pouco tempo, era na mesma semana praticamente. Assim como ele ia agora a entrar para dentro de Jerusalém, iriam como que a escorraçá-lo para fora de Jerusalém, a dizer: crucifica-o! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus chora, não pelo que estão a fazer com ele, mas Jesus chora mais uma vez, porque sabe que aquela cidade de Jerusalém irá ser destruída, porque sabe que aquele povo que cantou glória a Deus, que cantou bendito, aquele que vem em nome do Senhor, aquele povo iria ser levado cativo. Aquele povo seria expulso daquela terra. Porquê? Por causa da sua desobediência, por causa da sua maldade, por causa das suas mentiras, por causa daquela superficialidade. Por isso nós não podemos viver de superfície, temos que viver justos, honrados, como dizíamos no início. Sermos aquilo que realmente somos e não mostrar aquilo que queremos que os outros vejam. Amém? Realmente o que Jesus estava a prever, que Jerusalém ia ser destruída e aquele povo seria deportado, isso aconteceu, passados uns 40 anos. Aconteceu. Aquele povo ali desperdiçaram muitas oportunidades, assim como nós podemos estar a desperdiçar também. E aquele povo desperdiçou as oportunidades que lhe foi dada, não só pelos profetas que estiveram durante todo o tempo anunciando que viria o Messias, o Salvador. Tantos profetas como o que mais deu visibilidade a esta amostragem que viria o Messias, o Salvador, foi Isaías. Foi muito claro. Não foi o único, mas ele foi muito claro nisso. Portanto, houveram muitos profetas que falaram sobre a vinda do Messias, sobre os sinais que iriam acontecer, sobre quem seria. Era ele, Jesus, que estava ali agora no meio deles. E eles desperdiçaram essa oportunidade. Desperdiçaram aquela oportunidade que, quando Jesus iniciou o seu ministério, João Batista, no deserto, o que é que ele fez? Ele clamou ao arrependimento porque estava próximo o reino dos céus. Tantas oportunidades, e aqui como diz neste capítulo, no capítulo onde estamos, no verso 42, suponho eu, sim. Uh, 42 diz assim, 42 e 43, 42 a 44, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Isto foi quando Jesus estava a chorar por Jerusalém. Se tu ao menos conhecesses. Oh, glória a Deus. 43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O povo não conheceu o seu Messias. O povo não conheceu aquele
homem, Jesus Cristo, como o seu Salvador, como o Cristo, o Messias. Estavam cegos, era sua cegueira. Eles tiveram oportunidades, tantas oportunidades. Meus irmãos, nós não estamos a ter oportunidades para deixarmos essa cegueira espiritual em que às vezes andamos, a nossa superficialidade da nossa vivência com Deus. Aquela multidão, aquele povo, era povo hipócrita. Eles foram levados como uma pena é levada pelos ventos. Eles foram levados na emoção. E nós temos que ter cuidado com as multidões. Porque uma grande multidão, pode até nem ser muito grande, mas as multidões têm essa tendência de ser levado pelas emoções. E aquele povo foi levado pela emoção, porque uns disseram que crucificam os outros foram todos atrás. O que um diz, os outros também têm que dizer. Isto é uma comparação agora no sentido mau. Vocês vejam um rebanho de ovelhas. Um rebanho tem que ser de ovelhas, não é? Por onde a primeira for, as outras vão todas. Não é? Vão todas. Onde estiverem mais pessoas, vai tudo para lá. Vejam quando vamos à praça ou ao mercado, onde estiver assim um monte de pessoas, vai lá tudo, ver o que é que se passa. Porquê? Porque as multidões têm esta função, é atrair. A tendência. Atrair. Mesmo que estejam a fazer maior barbaridade. Se o da frente for sempre chegar ao fim de um caminho e cair sem saída, os outros vão atrás. Porquê? Porque quem vai atrás não vê para onde vai. Não vê o que está a fazer. Isto é, cada um por si, e um por todos e todos por um. Temos que viver a realidade e não as emoções. Até mesmo aqui sim, neste lugar, não podemos entrar em emoções. Porque uma emoção é passageira. Uma emoção é naquele instante. Uma emoção dura algumas horas, pode até durar um dia, mas depois passou. A realidade com Deus não é passageira. A nossa vivência com Deus é para sempre. A nossa vivência com Deus é hoje, amanhã e não passa. Quando nós cantamos para Deus, cantemos, adoremos com o nosso coração e não porque estamos a mostrar que cantamos muito bem ou que estamos a fazer um espetáculo ou que simplesmente estamos a fazer coro com o resto. Não, nós estamos adorando o nosso Deus, aquele que é o Senhor de todas as coisas, que merece toda a nossa adoração perfeita e não superficial. Amém? Isto é para fazer sentir, meu irmão, e mim também, que não podemos viver de emoções se realmente queremos ser um cidadão do céu. Queremos que os nossos requisitos sejam aprovados. Estaremos aprovados? Poderemos dizer, mas eu sou salvo. Okay? Eu sou salvo. Eu fiz aquela oração. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Eu também já fiz. Mas não chega, meu irmão. Essa oração não chega, é pouco. E nós vemos em muitas igrejas que a primeira coisa que fazem quando entra um novo convertido, ou parece que é um novo convertido, é que ele faça essa oração. Será que ele está a fazer de coração? A pessoa, quando fizer esta oração, assim como qualquer uma, tem que estar convicto daquilo que está a dizer. Que está a falar com Deus. Senhor, eu te escolhi como meu Senhor e Salvador. Mas tem que sentir no seu coração, tem que viver no seu coração essa realidade. Porque dizer é uma coisa e fazer é outra. Não chega. Um crente quando chega, uma pessoa quando chega à igreja, é a minha ideia. Não estou a discutir as ideias dos outros, é a minha ideia. Nunca devia dizer essa oração, a não ser que ele quisesse mesmo fazê-la.
Porque isso é algo muito próprio, muito pessoal. A pessoa tem que sentir. Que interessa chegar aqui assim 20 pessoas, por exemplo, e fazer todas aqui sim essa oração. E nós, glória a Deus, houve salvação para aquelas 20 pessoas. Quem é que te garante? Porque aquela pessoa pode não ter dito, alguém pode não ter dito com o seu coração mesmo para Deus dizer, porque estava numa multidão, estava num conjunto onde toda a gente dizia, também disse, ou porque te mandaram dizer e também disseste. Não funciona assim, meu irmão. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus não são as coisas dos homens. Cidadão do céu. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E não porque eu disse uma oração. Pela graça de Deus, porque Ele é aquele que nos dá aquilo que mais ninguém nos pode dar. A sua graça, o seu favor. Amém? Por meio da fé. Podes dizer, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Também é pouco. O que eu disse? Também é pouco. O ter fé só não chega. A fé sem obras é morta. Em Tiago diz assim, meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso, através das obras. Esse tipo de fé não salva ninguém. Esse tipo de fé. Hein? Atenção, porque a fé realmente nos salva, mas esse tipo de fé que só diz que tem fé em Deus, mas as suas obras são negras aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, que fé é essa? Não é fé. A fé de Abraão completou-se através do ato. Ele sabia, sua fé foi tão firme que ele estava predisposto a fazer aquilo que Deus lhe tinha pedido, porque ele tinha a fé, firme certeza, que Deus proverá, disse ele. Ele teve ato, teve ousadia, ele teve a obra. Glória a Deus que Deus honrou e não deixou que ele fizesse aquilo que ele ia fazer, como vocês conhecem, não é? Imolar o seu filho, entregar o seu filho como sacrifício vivo. Meus irmãos, um cidadão do céu tem fé e a mostra através da sua integridade com Deus e com o próximo. Nós precisamos seguir os valores que Jesus nos ensinou. Os valores que Jesus nos ensinou. Não interessa se ele algum dia disse algo, está aqui escrito, e que nós não tenhamos gostado. Ou que nós não estamos a gostar, porque é contra a nossa carne, contra os nossos sentimentos. Se for assim, não somos cidadãos do céu. Quantas vezes, e eu estou a falar nisto porque tenho conhecimento de causa, o Fábio, quando estava a tratar da sua cidadania, nacionalidade portuguesa, requisitos que lhe pediam, naturalmente que há outros que sabem, requisitos que pediam, e nós achávamos assim, mas para que é isto? Mas isto não tem fundamento, mas isto não tem lógica, isto não... Mas se tu não o fizeres, o teu processo não vai ser aprovado. Então tu com Deus é a mesma coisa. Tu podes estar a achar, ou eu, que algo que estamos a fazer é bem feito, porque eu quero fazer assim, eu acho que está bem. Mas se alguém te vai exortar, se alguém te aconselha, não faças assim porque está errado, lembra-te. Não estás a ver a trave que está no teu olho. Mas aquele que te está a aconselhar, aquele que te está a exortar, vê. Não cisquinho, mas vê. Tu é que não estás a ver. Portanto, aceita a correção, aceita o conselho, aceita uma exortação, aceita aquilo que te dizem, porque só assim nós ficamos preparados para ser cidadãos do céu. Custa? Sim. É difícil. É um processo moroso. É um processo moroso. Um processo que até dói. Um processo que é para ser
para juntar requisitos todos os dias. Aquele requisito que nós ainda não nos apercebemos que estava a fazer falta, que é uma mudança da nossa estrutura, daquela sujidade que nós ainda temos, daquele rancor que nós ainda temos, daquele mau hábito que nós ainda temos, daquela situação que nós ainda continuamos a persistir como sendo boa e não é. E às vezes nós reconhecemos que não é assim tão boa como isso. Reconhecemos, mas não queremos dar o braço a torcer. Eu tinha por hábito, às vezes, quando eu trabalhava, portanto, a minha função era lidar com leis que me deram pela cabeça e constantemente estavam a aparecer leis. E eu aceitava, não é que eu visse que todas as leis fossem boas, que nem todas são, mas alguém estava à frente da nação e fazia determinadas leis. Eu pensava para mim que seria para o bem da nação. Supostamente terá que ser. Está alguém, um líder numa nação ou numa casa, ou seja o que for, quando dá uma ordem, é para o bem da comunidade, para o bem da nação, para o bem das pessoas. E eu mesmo que achasse que aquela lei não era a mais correta, eu sempre tentava dar a volta ao texto. Sempre arranjava a maneira de dizer que era boa. Provérbios diziam-me a mim, para ti está sempre tudo bem. Não é que esteja tudo bem, também não podemos ser tão famosos. Mas nós temos que aceitar a situação, temos que aceitar as ordens que nos dão e ver pelo lado positivo. Porque quando nos dão um conselho, quando nos fazem uma exortação, nós vemos pelo lado negativo, certo? Aquela pessoa é ruim, é má, está-me a querer ferir. Não digo que não haja situações dessas também, atenção. Mas nós, em vez de vermos pelo lado negativo, vamos ver se realmente há uma razão de ser para que essa exortação e esse conselho seja dado. Será que eu realmente estou a falhar e necessito desse requisito para o meu processo, falemos assim, processo de cidadania? Nós hoje vivemos aqui, mas nós temos uma nação, uma nova Jerusalém, onde iremos habitar. E só entrará lá quem tiver todos os requisitos, quem tiver esse processo de cidadania do céu, como cidadão do céu. Portanto, meus irmãos, é para pensar hoje seriamente nos requisitos que nós estamos a precisar ter ou corrigir para sermos verdadeiramente cidadãos do céu. Era esta a mensagem que eu queria passar para vocês e vamos nos lembrar todos os dias disto. Um dia, eu quero estar lá. Mas para estar lá, eu tenho uma escada para subir. Degraus para subir. Eu tenho que subir dia a dia até chegar lá. Porque se eu ficar mole aqui assim no lugar onde estou, eu nunca lá chegarei. Com aquilo que eu tenho hoje, eu nunca lá chegarei. Porque Jesus fez o sacrifício maior. Ele se sujou por nossa causa, na nossa sujidade. Ele levou tudo aquilo que não presta, que era nosso. Portanto, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que respeitar aquilo que Ele fez por mim, agradecer-lhe aquilo que Ele fez por mim e todos os dias fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.